6 de agosto de 2024 não foi um bom dia para Putin. Foi nesse dia que um pequeno grupo de cerca de 300 soldados ucranianos atravessou postos de fronteira mal guardados para invadir o Oblast russo de Kursk. Nos 2 meses que se seguiram, Putin não apenas falhou em expulsar esses soldados ucranianos e seus reforços do território russo, como também viu a Ucrânia se entrincheirar enquanto conquistava mais terras. No final de agosto de 2024, a Ucrânia controlava mais de 90 assentamentos e cerca de 450 quilômetros quadrados de território russo, enviando uma mensagem clara a Putin no processo. A guerra mudou e agora estamos dispostos e somos capazes de correr o risco de lutar em seu território. Putin tem estado atordoado desde a invasão de Kursk. E agora a Ucrânia desferiu outro golpe devastador que deixou o líder russo desnorteado. Mas que golpe é esse? E por que ele é tão importante no contexto de a Ucrânia provar que é capaz não apenas de se defender, mas também de vencer a guerra que Putin começou? Nós fornecemos todas as respostas neste vídeo. Vamos começar com a Ucrânia atacando a Rússia, onde realmente dói. No dia 10 de setembro de 2024, a Ucrânia lançou seu maior ataque com drones no território russo até agora. Esse ataque não ocorreu apenas em Kursk ou Belgorod, que têm sido alvos principais da invasão da Ucrânia, mas estão suficientemente afastados dos grandes centros populacionais para não afetarem diretamente grande parte da população do país. Este ataque teve como alvo Moscou, a capital da Rússia. Os drones da Ucrânia causaram estragos, danificando dezenas de edifícios e matando pelo menos uma pessoa. A Rússia também foi forçada a desviar cerca de 50 voos que estavam programados para pousar em Moscou para aeroportos nos arredores da cidade, já que os drones lotaram os céus. 3 dos 4 aeroportos da cidade ficaram fechados por mais de 6 horas, enquanto o ataque acontecia. A Rússia afirma ter frustrado a maior parte do ataque. A agência de notícias Reuters relata que as autoridades russas dizem ter derrubado mais de 20 drones ucranianos sobre os céus de Moscou. Outros 124 foram abatidos em 8 outras regiões russas, sugerindo que Moscou foi apenas um dos vários alvos ucranianos nesse ataque. A capital da Rússia pode ter sido apenas uma entre muitos alvos, mas foi sem dúvidas o mais importante. No rescaldo imediato do ataque, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tentou dar uma interpretação pró-Rússia aos acontecimentos. Ele afirmou que a Ucrânia atacar Moscou mostra a verdadeira natureza da liderança ucraniana, ao mesmo tempo em que fazia acusações de hipocrisia ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e seus conselheiros militares. Não há como ataques noturnos a bairros residenciais serem associados a ações militares, afirmou Peskov, enquanto pedia para que a operação militar especial de Putin continuasse. A emissora britânica Corporação Britânica de Radiodifusão compartilhou mais detalhes do ataque. Ela observou que a única vítima fatal, pelo menos segundo a Rússia, foi uma mulher de 46 anos que morreu quando drones ucranianos kamikazes atingiram edifícios residenciais de grande altura em Moscou. O governador da cidade, Andrei Vorobyov, também afirmou que os ataques forçaram a evacuação de 43 cidadãos regulares para centros de acomodação temporária. No relato do jornal britânico The Guardian sobre o ataque, também foi revelado que drones ucranianos causaram um incêndio na pista do aeródromo de Zhukovsky. Esse incêndio, afirmou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, foi resultado de destroços de um drone destruído caindo na pista de pouso, e não de um ataque bem-sucedido. Se isso é verdade ou não está em debate, já que a Rússia tem um histórico de alegar que danos causados por drones ucranianos ocorreram apenas porque eles foram abatidos. É muito mais provável que os drones tenham atingido seu alvo. Imagens de vídeo também mostraram o incêndio queimando na pista de pouso, próximo a um avião e a um ônibus de passageiros. Em outros lugares, os relatos da Rússia sobre a derrubada de drones foram claramente precisos. A rodovia Kashishkoy, que serve como principal via de acesso à Rússia, foi bloqueada devido a destroços de drones caídos. Cidadãos russos em Moscou também relataram assistir às explosões de suas janelas de apartamento. Eu olhei pela janela e vi uma bola de fogo, afirmou um morador chamado Alexander Lee. A janela foi quebrada pela onda de choque, disse ele. Outros ataques ocorreram nos oblasts de Tula, Briansk, Smolensk e Oriol, bem como nas regiões de Belgorod e Kursk, que a Ucrânia tem atacado desde agosto. A Ucrânia não fez nenhum comentário imediato após o ataque. Ainda assim, este é o mais recente de uma série de ataques de longo alcance que a Ucrânia lançou nos últimos meses. O jornal britânico The Guardian afirmou que alguns dos drones que atingiram Moscou viajaram mais de 800 quilômetros para alcançar seus alvos. Zelensky também já declarou que essa nova onda de ataques contra a Rússia é uma resposta direta à agressão de Putin. Enquanto o Kremlin autoriza ataques contra civis e infraestrutura ucraniana, a Ucrânia está respondendo na mesma moeda.
Também vale ressaltar que esta não foi a primeira vez que a Ucrânia lançou um ataque com drones contra Moscou. A cidade foi atingida por ataques de drones no final de julho de 2023, os quais Zelensky classificou como um processo inevitável, natural e absolutamente justo no contexto da guerra. Contudo, aquele ataque de 2023 danificou apenas 2 edifícios no distrito de negócios Moskva City, em Moscou, e envolveu apenas 3 drones. Este último ataque foi mais de 6 vezes maior e muito mais destrutivo. A Ucrânia claramente intensificou seus esforços em termos de disposição para lançar ataques coordenados no território russo. Se antes arriscava enviar apenas um pequeno número de drones, agora está enviando esses veículos aéreos não tripulados em grande volume para forçar Moscou a experimentar uma pequena amostra do que a Rússia tem infligido à Ucrânia desde fevereiro de 2022. Sem sombra de dúvidas, a Ucrânia acaba de desferir um golpe devastador contra a Rússia. Mas por que esse golpe é tão significativo a ponto de provar que a Ucrânia é capaz de vencer a guerra? Existem várias respostas para essa pergunta, começando com o impacto que o ataque com drones da Ucrânia teve em Putin. Falando ao canal do YouTube do jornal britânico The Sun, quando a notícia do ataque surgiu, o ex-oficial do exército britânico, Coronel Hamish de Bretton Gordon, disse que o ataque da Ucrânia enviou ondas de choque não apenas através dos edifícios russos, mas também abalou Putin profundamente. Eu entendo, a partir de contatos no mundo da inteligência, que Putin está abalado, afirmou de Bretton Gordon. Ele está realmente abalado. E como não estaria? Os drones da Ucrânia podem ter atingido edifícios altos, mas também sobrevoaram vários dos palácios presidenciais em Moscou. Os drones poderiam ter atingido qualquer um deles, com a possibilidade de Putin estar residindo neles. Isso, por si só, seria suficiente para abalar o líder russo. Ele agora viu com seus próprios olhos que a Ucrânia é capaz de usar armas que desenvolve sozinha para alcançá-lo onde ele acreditava estar mais seguro. A Ucrânia acabou de mostrar que pode atacar Moscou com sucesso usando 20 drones de uma vez. Quem pode garantir que não fará isso novamente? Afinal, este é um país que provou a eficácia dos drones no conflito moderno e passou o último ano, ou mais, aumentando a produção de seus perigosos veículos aéreos não tripulados. Em fevereiro de 2024, o ministro digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, anunciou os planos do país para produzir milhares de drones de longo alcance até o final do ano. Até 10 empresas já foram contratadas para fabricar esses drones. A categoria de drones kamikaze de longo alcance está crescendo, com alcance de 300, 500, 700 e 1.000 quilômetros, afirmou Fedorov na época. Há 2 anos essa categoria não existia. São drones que se enquadram nessa categoria, que permitem à Ucrânia lançar os tipos de ataques que atingiram Moscou em 10 de setembro. A Ucrânia está construindo esses drones e em grande quantidade. Segundo a Defesa Express, a Ucrânia está no caminho para produzir 1.500.000 drones até o final de 2024, com entre 80% e 90% deles possuindo capacidades de visualização em primeira pessoa, o que facilita muito guiá-los até seus alvos. Não é de se admirar que Putin esteja abalado. Os 20 drones que atacaram Moscou e passaram por vários de seus palácios presidenciais podem ter sido apenas um vislumbre da tempestade aérea que a Ucrânia será capaz de lançar sobre a capital russa em 2025. Putin está em perigo na cidade onde se sente mais seguro, o que pode muito bem ser suficiente para fazê-lo reconsiderar os motivos por trás de sua operação militar especial. Se isso não fosse suficientemente importante, Putin ficou ainda mais abalado por esse ataque com drones por outro motivo, talvez até mais relevante. Ele impacta sua capacidade de se apresentar como um homem forte para seus cidadãos. O que é um homem forte? No contexto político, um líder homem forte é aquele que exerce autoridade por meio do uso de força militar. Eles são tipicamente autoritários em seu estilo de liderança, colocando grande ênfase no controle das informações que chegam ao público. Ao mesmo tempo, um líder homem forte frequentemente afirma ter o apoio popular do povo, ignorando deliberadamente o fato de que criaram uma situação onde o dissenso é punido. Até agora, muito Putin. Essa imagem de homem forte desempenhou um papel significativo na manutenção de Putin no poder na Rússia por quase um quarto de século. A Rússia tem uma longa história de apego a líderes no estilo de homens fortes que remonta a séculos. Proteção é uma prioridade? Afinal, este é um país que compartilha fronteiras com 14 outros países e tem uma longa história de ser invadido. Os ataques mongóis do século XIII trouxeram consigo escravidão e a destruição em massa de cidades. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia quase foi conquistada pela Alemanha nazista do Hitler. Foi apenas graças a uma combinação do clima russo, da incompetência militar de Hitler, da ajuda dos aliados da Rússia e de uma corajosa defesa por parte dos soldados do país que a Rússia conseguiu emergir como a eventual vencedora.
Essa história de invasões torna o povo russo suscetível a acreditar em alegações de que outros têm a intenção de prejudicar eles. Putin tem explorado essa vulnerabilidade de forma brilhante. Seu reinado presidencial é marcado por alegações de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte está tentando subverter a influência russa, tanto em escala global quanto doméstica. Essas acusações existiam muito antes da guerra da Ucrânia começar, e se intensificaram a cada ameaça que Vladimir Putin fez contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte e seus membros pelo apoio que tem dado à Ucrânia. A insinuação de Vladimir Putin sempre foi clara. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma ameaça ao nosso país. Eu sou o único homem, o homem forte, que pode proteger a Rússia dessa ameaça. A combinação dessa mensagem com a história de invasões da Rússia ajuda a explicar por que muitos na Rússia apoiam Putin. Aqueles de gerações mais velhas também viram suas vidas cotidianas melhorarem sob o governo de Vladimir Putin e, pelo menos na superfície, assistiram enquanto a Rússia se restabelecia como uma potência geopolítica após o colapso da União Soviética. Tudo isso, Putin faria seu povo acreditar, é resultado de seus esforços. Mas há um problema em tentar liderar como homem forte. Por mais que a força percebida possa tornar um líder russo amado, a perda dessa força pode rapidamente levar à perda de apoio. Por que seguir o homem forte que não consegue vencer uma batalha? No momento, Putin está fazendo um péssimo trabalho ao tentar mostrar que pode vencer uma batalha. Sua operação militar especial deveria ter terminado em questão de semanas. Em vez disso, arrasta-se há quase 3 anos, com a Rússia sofrendo mais de 662 mil baixas, além das perdas de milhares de tanques, veículos de combate blindados e outros equipamentos militares. O povo da Rússia teve que assistir enquanto Putin tropeçava em uma campanha de massacre, avançando lentamente pela Ucrânia às custas de soldados com os quais ele parece não se importar. Ele enfrentou motins internos, como a marcha sobre Moscou liderada pelo agora falecido ex-líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. A Ucrânia invadiu a Rússia, exatamente o tipo de coisa que um líder homem forte deveria impedir. Não só a Ucrânia invadiu, como também ainda controla mais de 450 quilômetros quadrados de Kursk, e seus soldados estão entrincheirados em mais de 90 assentamentos russos. A invasão de Kursk é a maior em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial, e Vladimir Putin não apenas falhou em detê-la, como também falhou em expulsar a Ucrânia do país que ele, como homem forte, deveria proteger. Todos esses incidentes corroeram a imagem de homem forte que Vladimir Putin passou mais de 2 décadas cultivando. E agora, a Ucrânia atacou Moscou. A imagem de Putin como homem forte desmoronou ao seu redor. O Kremlin pode alegar ter derrubado quantos drones quiser, mas a realidade para Putin é que o ataque de 10 de setembro provou que a Ucrânia pode atacar muito mais profundamente do que os territórios de fronteira que atualmente ocupa. Putin está em risco. Mais importante ainda, seu povo está em risco. Aqueles em Moscou geralmente estão entre os mais abastados da população russa, e com o ataque de drones de 10 de setembro, eles viram que a guerra pode chegar à sua porta. Eles também perceberam que Vladimir Putin, apesar de toda sua bravata, não pode protegê-los. Vamos focar no povo da Rússia por um momento. Em sua entrevista ao jornal britânico The Sun, de Bretton Gordon, destaca que o controle estatal sobre a televisão e as redes sociais na Rússia torna difícil para o povo do país acessar informações. Difícil não significa impossível. Telegram e outras redes sociais agora estão surgindo com essas informações, ele disse ao The Sun. A Rússia não consegue manter tudo sob controle. Mesmo suas próprias emissoras de televisão estão falando sobre isso, e ninguém pode negar que esses drones explosivos estão causando danos em Moscou. Também falando ao jornal britânico The Sun, Alan Mendoza, da Henry Jackson Society, concorda com o de Bretton Gordon. O ataque de drones da Ucrânia foi projetado para trazer novamente a guerra à atenção dos russos comuns. Coloque isso no contexto da situação do homem forte. O povo da Rússia, particularmente sua elite e mesmo os mais abastados, tem conseguido adotar uma abordagem de fora de vista, fora da mente em relação à guerra. Não são seus filhos que estão sendo enviados para as linhas de frente. Para a maioria em Moscou, a vida cotidiana não mudou nem um pouco desde fevereiro de 2022 até agora. Com seu ataque de drones, a Ucrânia não apenas mostrou a Vladimir Putin que pode enviar armas até sua porta, está também mostrando ao cidadão comum russo, que talvez não tenha entendido a realidade da guerra, a verdadeira extensão do conflito. Isso é um problema para Vladimir Putin. Até mesmo o mais autoritário dos líderes ainda depende do apoio de seu povo, seja ele coagido ou não, para permanecer no poder. Resultados interessantes vêm das pesquisas do Levada Center, que realiza levantamentos mensais na Rússia para determinar o apoio interno à guerra. De acordo com essas pesquisas, 77% afirmam oferecer apoio total às ações das Forças Armadas russas na Ucrânia. Superficialmente parece um bom número.
Um número excelente, até mesmo considerando que a mesma organização de pesquisa constatou que 68% dos russos apoiavam a operação militar especial de Vladimir Putin em fevereiro de 2022. Mas ao analisar mais a fundo, percebe-se que o suposto aumento de apoio resultou de uma combinação de um regime russo mais rígido e o que só pode ser descrito como apatia em relação à guerra entre a população russa. A mesma pesquisa revelou que apenas 54% dos russos afirmam acompanhar a guerra com atenção em comparação aos 64% de março de 2022. Em outras palavras, menos russos estavam prestando atenção à guerra em junho de 2024. Então Kursk aconteceu, seguido por incursões em Belgorod. Agora, esses russos que não estavam realmente prestando atenção estão totalmente alertas porque drones estão voando em Moscou e causando destruição. Tem sido fácil para muitos russos apoiarem cegamente a guerra de Vladimir Putin porque os combates na Ucrânia não os afetam diretamente. Como essas pessoas vão reagir agora que a guerra chegou à porta delas? Mendoza acredita que plantar sementes de dúvida no povo russo é uma grande parte da razão por trás do ataque de Moscou feito pela Ucrânia. O ataque chamou a atenção dos russos, permitindo que a Ucrânia dissesse: "As coisas não estão indo bem para vocês e para o Sr. Putin", afirma o analista. Uma guerra que deveria ter terminado em 1 ou 2 semanas já se estende por 2 anos e meio e contando. Estamos atacando sua capital? O que vocês acham disso? Agora acham que é preciso uma mudança? A Ucrânia está levantando essas questões por meio da força, e o povo russo será, em última instância, quem vai respondê-las. Se uma mudança acontecer ou não é outra questão completamente diferente. Ainda assim, a Ucrânia está forçando essas questões a serem levantadas e fazendo os russos comuns acordarem para as realidades da operação militar especial de Putin. Talvez não seja a Ucrânia que derrote Putin. Em vez disso, seu próprio povo, chocado pela guerra ter chegado à sua porta, pode fornecer o ímpeto para Putin parar de atacar a Ucrânia. Mas o que acontece se isso não ocorrer? Mesmo com toda a pressão que a Ucrânia está exercendo, Putin pode simplesmente continuar em frente. O líder russo praticamente disse isso cerca de 2 semanas após a invasão de Kursk. Falando por meio de seu assessor presidencial Yuri Ushakov, Putin afirmou: "Neste momento, dada esta empreitada, não iremos falar." Em outras palavras, as conversas de paz não podem começar enquanto a Ucrânia ocupar Kursk, e certamente não começarão enquanto a Ucrânia estiver atacando Moscou. Dadas essas declarações, talvez a Ucrânia precise continuar lutando, em vez de confiar na imagem de homem forte em colapso de Putin para fazer o trabalho por ela. Se for esse o caso, os ataques com drones a Moscou mostram que a Ucrânia está mais disposta a correr riscos. Durante boa parte de 2024, a guerra na Ucrânia esteve em algo como um impasse. A Rússia ganhou território na Ucrânia, mas fez isso a um ritmo glacial, sacrificando dezenas de milhares de soldados. Nos primeiros 5 meses de 2024, a Rússia alegou ter conquistado 546 km² de território. O Instituto para o Estudo da Guerra coloca o total de território conquistado pela Rússia em 2024, de janeiro a julho, em 453 km². Considerando que a Ucrânia como um todo possui 233.030 km², uma conquista de apenas 453 km² em 7 meses é praticamente insignificante. Esse impasse pode ter levado a uma certa complacência entre alguns, incluindo aqueles no Ocidente, segundo Mendoza. A invasão de Kursk pela Ucrânia e os ataques com drones em Moscou combinam para enviar um lembrete muito oportuno ao Ocidente de que o país ainda está lutando com unhas e dentes na guerra de atrito de Putin. O que a Ucrânia tem feito com muito sucesso nos últimos 2 meses é lembrar ao Ocidente que a guerra pode ser vencida, diz Mendoza. A Ucrânia assumiu um risco com o ataque de drones a Moscou. Foi um risco que precisava correr. Embora possa soar um pouco rude, o ataque trouxe um pouco de drama à guerra. O mesmo vale para a invasão de Kursk. Ambos foram maneiras de a Ucrânia dizer ao mundo para prestar atenção, ao mesmo tempo em que provava que podia atacar dentro da Rússia sem fazer com que Putin recorresse às armas nucleares que ameaçou usar com tanta frequência durante o conflito. Por que isso importa? Cada ataque sem resposta dentro da Rússia é mais um exemplo para o Ocidente de que é seguro remover as restrições impostas à Ucrânia. Embora o apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte tenha sido constante desde o início da operação militar especial de Vladimir Putin, sempre houve limites claros. A Ucrânia não podia usar armas ocidentais na Rússia, mesmo quando algumas permissões foram concedidas para isso. Não podia usar mísseis de longo alcance para atacar alvos russos. Não podia ter caças F-16. Em resumo, o Ocidente estava receoso de apoiar a Ucrânia a tal ponto que Putin pudesse retaliar contra os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Enquanto isso, a Ucrânia tem lutado no solo. Também tem ultrapassado esses limites. O país agora tem caças F-16.
possui armas ocidentais que está usando para atacar alvos russos. Está até mesmo dentro da Rússia, enquanto falamos. O único limite real restante são os mísseis de longo alcance, e a Ucrânia está usando episódios como os ataques de drones em Moscou para dizer ao Ocidente que também é seguro cruzar esse limite. A Rússia não retaliará contra o Ocidente, está dizendo a Ucrânia. Ela sequer está conseguindo retaliar adequadamente contra a Ucrânia pelos ataques. Mendoza reforça esse ponto ao falar com o jornal britânico The Sun. É claro que atacar as bases de drones e mísseis da Rússia ajudará a aliviar a pressão não apenas sobre os civis ucranianos, o que é importante, mas também sobre várias instalações militares ucranianas que estão sendo atacadas à distância, afirma ele. Mendoza argumenta que esses são alvos justos em uma guerra. No momento, eles estão simplesmente fora dos limites porque não estamos permitindo que a Ucrânia use as armas que possui para atacá-los. Isso precisa mudar, de acordo com Mendoza e de Breton Gordon. Com cada risco bem-sucedido que a Ucrânia assume, a perspectiva de ela ser autorizada a usar mísseis de longo alcance para atacar alvos russos aumenta. A permissão oficial para o uso dos mísseis Storm Shadow do Reino Unido e dos mísseis do sistema de mísseis táticos do Exército dos Estados Unidos ainda não foi concedida, mas está ficando cada vez mais próxima. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se reuniram recentemente para discutir a questão. Há também muitos dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte que apoiam fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia. Entre eles está Jens Stoltenberg, que foi o secretário-geral anterior da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, também apoia a ideia, sem dúvida porque acredita que seu país está em risco se a Ucrânia perder para a Rússia. O ataque de drones da Ucrânia em Moscou tem um propósito que vai além de plantar sementes de dúvida no povo de Vladimir Putin ao atingir sua imagem de homem forte. Ele também plantou essas sementes no Ocidente. O presidente da Rússia acabou de assistir a capital de seu país ser atacada, e não pela primeira vez, e não fez nada. Menos de 2 meses antes, ele viu Kursk ser invadida e também não fez nada. Os riscos que a Ucrânia está assumindo enviam uma mensagem clara ao Ocidente. É seguro remover as restrições. Se o Ocidente concordar, particularmente o Reino Unido e os Estados Unidos com seus mísseis de longo alcance, o ataque de drones a Moscou pode ser o precursor de ataques muito mais devastadores em solo russo no futuro. Isso aterrorizará Putin. Assim como a notícia de que a Ucrânia pode nem precisar de mísseis ocidentais. Durante o segundo Fórum Internacional da Indústria de Defesa da Ucrânia, o ministro da Defesa do país, Rustem Umerov, afirmou que a Ucrânia já havia investido 4 bilhões de dólares em seu próprio programa de mísseis balísticos, incluindo o desenvolvimento de drones domésticos e outras armas de longo alcance. Os mísseis estão quase prontos para serem implantados. O presidente Zelensky anunciou um teste bem-sucedido dos primeiros mísseis balísticos da Ucrânia em agosto de 2024. Mesmo que o Ocidente não permita que a Ucrânia use mísseis de longo alcance, ainda é possível cooperar no desenvolvimento de mísseis próprios. Umerov afirma que isso é essencial. Uma parte importante dessa cooperação é a assinatura de contratos de longo prazo para a produção, fornecimento e manutenção de armas, a fim de garantir que o exército ucraniano seja abastecido a longo prazo, disse ele ao falar sobre a necessidade de atrair parceiros estrangeiros de investimento para a crescente indústria de defesa da Ucrânia. Putin enfrenta um problema duplo após o ataque de drones a Moscou. Por um lado, o ataque reforça o sentimento de que Putin não responderá contra o Ocidente quando ataques forem realizados em solo russo. É verdade que esse ataque veio de drones ucranianos, mas ainda assim aumentará a confiança do Ocidente em permitir que a Ucrânia use mísseis de longo alcance contra alvos russos. Por outro lado, mesmo que essa permissão não venha, a Ucrânia está mostrando que pode vencer essa guerra sem ela. O país tem uma forte indústria de drones, está investindo bilhões de dólares em defesa e está fabricando mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos russos. As armas do Ocidente não serão necessárias enquanto o fluxo de dinheiro continuar, o que significa que Putin não está seguro, mesmo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte leve a sério suas ameaças de retaliação sobre o uso de mísseis de longo alcance. Onde tudo isso deixa Putin? A Ucrânia acaba de desferir um golpe bem onde dói mais no presidente da Rússia, em sua própria capital. A reputação de Putin como um homem forte capaz de proteger a Rússia está irremediavelmente danificada. Seu povo agora tem que enfrentar os horrores de sua guerra, e eles não vão gostar disso, enfraquecendo ainda mais sua base de poder. E o pior de tudo, a Ucrânia continua demonstrando que está disposta a correr os riscos necessários para vencer a guerra que Putin começou. Esse apetite por risco pode ser o que levará à queda da Rússia, supondo que o próprio povo de Putin não o derrube antes. Também há os oligarcas a serem considerados. Putin precisa manter esses russos extremamente ricos ao seu lado, algo que ele conseguiu fazer durante a maior parte da guerra. É verdade que esses oligarcas sentiram o impacto das sanções ocidentais.
Como de Bretton Gordon observa em sua entrevista ao jornal britânico The Sun, eles não podem ir para seus chalés de esqui nos Alpes ou para seus superiates no Mediterrâneo agora, mas pelo menos seus filhos não foram enviados para as linhas de frente na Ucrânia. Para os oligarcas, pouca coisa mudou, mas com a guerra chegando a Moscou, a mudança chegou. São essas pessoas que farão a diferença, afirma de Bretton Gordon. A esperança é que eles removam o regime, tirem Putin de dentro em vez de fora. Se Putin perder o apoio dos oligarcas, ele perde a guerra na Ucrânia. Talvez ele já tenha perdido, só não saiba disso ainda. Somente o futuro mostrará o verdadeiro impacto dos ataques de drones da Ucrânia em Moscou. Mas a Ucrânia mostrou que pode vencer esta guerra porque está disposta a correr riscos. Mas você acha que esses riscos valerão a pena? O ataque de drones de setembro foi o primeiro de muitos que a Ucrânia planejou para a capital russa? Conte-nos suas opiniões nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Agora, confira o ano em que a Ucrânia vencerá a guerra revelado ou clique neste outro vídeo.